Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história de Naamã, com o seguinte tema: valoroso, porém leproso. Esse texto está registrado lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Antes de dar continuidade à mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal. É sempre bom ter você por aqui. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, que já faz parte dessa família, nosso muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado você que está sempre comentando, você que está sempre deixando o seu like, você que ainda não é inscrito, você que ainda não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal, que vai ser um prazer enorme ter você como inscrito aqui no nosso canal. Amém? Então vamos para a mensagem de hoje. Eu gostaria que você lesse comigo lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Esse texto conta a história de um dos grandes homens da Bíblia, cujo nome era Naamã. Essa história é conhecidíssima no meio do povo de Deus, mas eu vou estar detalhando alguns pontos aqui e até resumindo um pouco essa história para a gente poder entender e aplicar na nossa vida. A história conta que Naamã era capitão do exército da Síria, era um grande homem de grande prestígio na sua nação, um homem conhecidíssimo, um homem muito respeitado, um homem valoroso. Porém, ele tinha um defeito, ele era leproso. Nós vamos tentar aplicar essa palavra para você entender o que é que Deus está falando conosco e como nós podemos extrair algumas lições dentro desse texto que é maravilhoso. A Bíblia diz que Naamã era um comandante, um homem de grande valor, porém era leproso. Ou seja, isso é para mostrar que por mais que o homem tenha valor, por mais que o homem seja eloquente, por mais que o homem seja poderoso aqui nessa terra, sempre vai ter algum defeito, alguma falha. Não existe homem perfeito. Sempre vai haver alguma imperfeição em nós. Por mais que tenha reconhecimento, por mais que tenha posição, por mais que tenha prestígio diante dos homens, todo homem e toda mulher tem um defeito, tem uma falha, e é necessário nós reconhecermos isso. A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem valoroso, só que o texto é bem claro quando diz porém leproso, ou seja, quando entra esse porém, isso quer dizer que existe uma falha, existe um defeito na vida do ser humano. Existem alguns pontos positivos que nós temos que destacar aqui na vida de Naamã. Vale muito a pena destacar esses pontos. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele estava à frente das batalhas, liderava um grande exército e tinha homens ao seu comando. Agora imagina só esse homem Naamã, grande homem, respeitado. Ele falava para os seus soldados: vai, e eles iam, fica, e eles ficavam. Quando ele abria a boca e falava atacar, o seu exército atacava o inimigo. Ele que preparava, preste atenção nisso, era ele que preparava as estratégias de guerra contra o povo de Israel ou contra qualquer outra nação, porque Naamã, ele era capitão do rei da Síria. Isso aqui é interessante porque a Síria era inimiga de Israel. E nós vamos ver que Deus, ele de uma certa forma abençoava Naamã, até mesmo pelo caráter dele, era um homem de caráter. Isso nós não podemos negar. Só que veja bem, ele tinha um defeito, e esse defeito não era só físico. Esse defeito era também interior, e Deus ele queria tratar na vida de Naamã para deixar para nós como exemplo esses dois defeitos, essas duas falhas que estavam matando Naamã por dentro e por fora. A Bíblia conta que ele era leproso,
Mas não era apenas esse defeito que Naamã tinha. Naamã era um homem muito respeitado pelo rei da Síria, tinha prestígio e confiança, era honrado pela nação, venceu grandes batalhas e serviu como ferramenta para o Senhor, como nós lemos aí no versículo de número 1. Ele tinha muitas qualidades, ele tinha muito valor, porém quando ele chegava em casa e tirava sua armadura, a lepra estava lá. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes você que está me ouvindo aí agora, você que está junto comigo nessa mensagem, às vezes a pessoa é muito conhecida ou reconhecida fora de casa, mas só quem sabe mesmo quem é essa pessoa é quem mora com ele, é quem mora com ela dentro de casa. Às vezes a pessoa é uma bênção fora de casa, é uma maravilha fora de casa, só que quando chega em casa, todo mundo sabe o defeito que ele tem, o defeito que ela tem. Então veja bem, a lepra, ela simboliza a soberba. A lepra simboliza o orgulho, simboliza o pecado. Naamã saía para as suas batalhas, guerreava, lutava, vencia as batalhas, vencia os inimigos, as pessoas aplaudiam, as pessoas honravam, reverenciavam Naamã. Só que quando terminava aquela euforia toda, aquela batalha toda, aquela guerra, Naamã chegava em casa. Quando ele chegava em casa, era recepcionado por sua esposa, pelos seus servos, talvez pelos seus filhos, e ele tirava então aquelas roupas de guerra, aquela armadura, ele tirava aquelas vestes de soldado ou de capitão, seja o que for, ele ia se banhar, ia se ajeitar, se preparar para estar em casa com a sua família. Quando ele estava tirando a sua armadura de soldado, quem conhecia ele de perto sabia que tinha lepra por debaixo daquela armadura, por debaixo daquela farda. Olha só que aplicação interessante da palavra de Deus para a nossa vida. Só quem nos conhece de verdade abaixo de Deus são as pessoas que convivem conosco. Só quem te conhece de verdade abaixo de Deus, é claro, são as pessoas que convivem com você. Muitos estão tentando viver uma vida de aparência. Muitos saem para a peleja, guerreiam, pregam, cantam, oram, aquela coisa bonita, aquela maravilha. Só que quando chegam em casa, a coisa é diferente. Quando chegam em casa, o comportamento é outro. Alguns homens que estão me ouvindo agora, ou mulheres, até pregam a palavra do Senhor, até profetizam. Só que em casa a situação não está agradável. Em casa mentem, em casa brigam com o cônjuge, o marido briga com a mulher briga com o esposo, bate nos filhos, ou até mesmo bebe, fuma, se droga e diz que é um grande soldado, que é um grande homem, que é uma grande mulher de Deus. Meu irmão e minha irmã, essa palavra aqui é de alerta para a nossa vida, para o nosso coração. Não adianta viver de aparência, não adianta mostrar uma coisa que não é, porque Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. E uma hora a máscara cai, uma hora essa armadura vai ter que ser arrancada e muitos verão o que é que tem por debaixo dessa armadura, dessa farda, dessa vestimenta. Ele tinha talento, mas era um homem soberbo. Ele tinha posição de destaque, mas era orgulhoso. Era guerreiro, mas era prepotente. Tinha valor, mas era altivo. A grande qualidade de Naamã é que ele não se conformava com a lepra. Ele queria resolver o problema. Isso aqui é muito interessante, porque quando a pessoa se acostuma com a lepra, quando a pessoa se acostuma com o defeito, com a falha que ele tem, fica difícil até para o próprio Deus trabalhar. Deus ele quer curar, Deus ele quer entrar com a cura, transformar, arrancar a soberba do coração, arrancar aquele pecado de estimação que está convivendo contigo. Mas se a pessoa se conformar e a pessoa não quiser mudança, até o próprio Deus ele vai ter dificuldade para trabalhar numa vida dessa. Só que Naamã ele estava interessado em ser curado. Naamã ele queria mudança de vida. Então o que ele faz? Quando ele ouve a sua serva, uma menina ainda, dizendo: se o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Israel, saberia que Deus poderia curar ele. Veja bem que coisa interessante. Quando ele ouviu essa menina falar, tocou no coração dele, a palavra tocou no coração dele. Na mesma hora ele se aprontou e foi à busca do homem de Deus.
para resolver o seu problema. Só que Deus, ele é extraordinário, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele sabe, realmente, ele sabe trabalhar. Deus, ele tratou tanto a enfermidade da carne de Naamã, quanto a enfermidade interior de Naamã. Ele tratou tanto a lepra, quanto o orgulho de Naamã. Então, quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus nem atende ele. Ele manda um servo e diz para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã sai indignado, orgulhoso, altivo, porque era capitão de um grande exército, um homem de prestígio, cheio de talento, valoroso, respeitado até mesmo pelo rei da Síria. Só que um dos seus servos chega para ele e fala assim: ora, se o profeta te pedisse uma outra coisa mais difícil, você não faria para ser curado? Ele só pediu para você mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não te custa nada, é só mergulhar, é só se humilhar, é só reconhecer a dependência de Deus e fazer o que o profeta mandou. Diz a Bíblia então que Naamã mergulha as 7 vezes. Quando ele levanta do 7º mergulho, a sua pele estava como a pele de uma criança recém-nascida. Louvado seja o nome do Senhor. Saiu quebrantado, voltou para agradecer ao profeta, levou presente ao profeta e ainda quis levar um junco de terra para poder adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é interessante. Glórias a Deus. Ele disse: eu quero adorar esse Deus. Como eu não posso adorar esse Deus aqui na terra de vocês, eu quero levar 2 juncos de terra para a minha cidade, para mim poder me ajoelhar diante dessa terra e adorar o Deus de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele foi transformado, quebrantado, renovado, porque Deus tratou tanto o interior quanto também o exterior de Naamã. Para nossa aplicação essa palavra, muitas das vezes nós enfrentamos guerras, batalhas, pelejas, somos reconhecidos diante dos homens, somos prestigiados, honrados, mas só Deus e aqueles que convivem conosco de perto sabem das nossas falhas, dos nossos defeitos. A questão aqui não é ter ou não ter falhas, a questão aqui é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, não somos melhores do que ninguém, por mais que tenhamos talentos, dons, aptidões, entendamos que temos falha sim, temos defeitos sim e precisamos dar o mergulho da obediência, o mergulho do quebrantamento, da humilhação, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar. Amém, meu irmão? Que o Senhor venha estar abençoando a sua vida com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus contatos e não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe sua vida, minha querida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz.